convido agora o professor Eduardo Ferrioli ao palco. Bom, boa tarde, heróis da resistência. Queria dizer para vocês que vai ser muito difícil falar depois dos dois palestrantes da última mesa. E, em especial, depois de vocês assistirem o professor Luiz emocionado. Então, eu fiquei meio lascado. Mas eu tenho uma grande responsabilidade aqui agora, que é falar com vocês sobre o método mais citado do dia, né? A água duplamente marcada, que foi, desde de manhã, falado várias vezes, né, que é usado na validação dos métodos todos que foram apresentados aqui. Então, eu me propus o seguinte, para quem está entrando dentro do auditório agora, vocês não saem daqui enquanto não entenderem água duplamente marcada, ok? Eu me esforcei para preparar uma apresentação que exemplifique melhor como isso tudo funciona. Eu espero conseguir mostrar para vocês os princípios do método, é isso que eu quero, e a aplicação dele na mensuração do gasto energético, comparando a ingestão referida pelas pessoas e a ingestão mensurada pela água duplamente marcada. Tá? Mas o objetivo é esse, eu quero que vocês saiam daqui entendendo o método da água duplamente marcada e nem eu nem vocês saem enquanto vocês não entenderem. Bom, então, isótopos estáveis, como eu comentei com vocês ontem, vou falar apenas dos de hidrogênio e de oxigênio, que são os dois empregados no método da água duplamente marcada. O hidrogênio, que na sua forma mais frequente na natureza tem apenas um próton e um elétron, então o peso molecular dele é 1. E o deutério, que tem um próton e um elétron, mas também tem um nêutron, que está aqui representado nessa bolinha azul, que dobra o peso dele. Então, o deutério tem o dobro do peso do hidrogênio presente na natureza. Tá? Isso faz, na espectrometria de massa, que ele faça aquela curva derrapando e bata no outro coletor, a gente consegue quantificar quanto que tem de deutério numa determinada amostra. O isótopo do oxigênio, o oxigênio 18, na natureza, o mais frequente é o oxigênio 16, que vocês conhecem da tabela periódica, o peso molecular dele é 16, porque ele tem 8 prótons, 8 nêutrons. E o oxigênio 18 tem 2 nêutrons a mais. Então, ele tem 10 nêutrons e o peso molecular dele é 18. Então, quando a gente estuda o oxigênio 18 em espectrometria de massa, é ele que derrapa e a gente consegue dosar o quanto tem de oxigênio 18 numa determinada amostra. Comentei também com vocês a prevalência desses isótopos na natureza, a abundância natural deles, de que o oxigênio 18 é só 0,2%, e que o deutério é só 0,015% do que tem presente no nosso corpo, na água e na natureza. Tá? Isso é importante, porque se eu consigo concentrar oxigênio e ter oxigênio 18, por exemplo, numa solução a 10%, quando eu dou um copo disso para uma pessoa tomar, eu enriqueço todo o corpo dela com oxigênio 18 e também a mesma coisa em relação ao deutério. Bom, aqui é a dose, né, que nem eu comentei com vocês, que a pessoa ingere. Tá? Vocês estão vendo que deutério aqui está representado em vermelho, são esses quadradinhos vermelhos. E eu vou usar o exemplo que eu vou passar para vocês agora, para vocês entenderem como que funciona mais ou menos a questão dos isótopos estáveis no estudo de água duplamente marcada. Espectrometria de massas, já comentei com vocês, relação isotópica é a relação entre os diferentes isótopos. E para exemplificar para vocês como funciona a água duplamente marcada e estudos com isótopos em humanos, eu escolhi a Fontana di Trevi. Tá? Em Roma, quem não conhece deve conhecer no futuro, que é uma fonte espetacular. Tá? Vamos pensar na Fontana di Trevi como sendo o corpo humano. Ok? E aqui é a água corpórea total da pessoa. Então, o que vocês estão vendo aqui é a água corporal total de uma pessoa. Tem água entrando na fonte, que é a água que as pessoas estão bebendo no dia a dia. Tem água saindo da fonte por um ralo qualquer aí, porque senão ela ia encher e vazar. Tá? Então, o volume de água da Fontana di Trevi, de qualquer fonte, ela é sempre o mesmo. É a mesma coisa, gente. A gente toma água e a gente urina a água, sua a água, evapora a água pela respiração, e o tanto que a gente bebe de água por dia é igual ao tanto de água que sai. Senão a gente desidratava ou a gente inchava. Ok? Tudo bem? Facinho. Tá.
Vamos aproveitar o que alguns ativistas fizeram e eles jogaram tinta vermelha na Fontana de Trevi. Tá? Pensem que essa tinta vermelha aqui é uma dose de deutério e oxigênio 18. Tá? E aqui é a água corporal total. Aqui a pessoa bebeu a dose de oxigênio 18 e deutério. Vejam vocês. O corpo humano, a água corpórea total, fica todinha marcada com o deutério e oxigênio 18 que se diluiu nela. Tá? Então, a gente tem, no momento zero, a concentração maior, a concentração máxima de deutério e de oxigênio 18 na pessoa. Ok? Bom, só que está entrando água. Tá? E vamos considerar que a água que está entrando na Fontana de Trevi não é uma água que fica recirculando. Ela está trocando. Entra água nova, sai água velha. Tá? Então, o que vai acontecer é que a água que está marcada aqui com deutério vai começar a sair da fonte. E vai entrar água que a fonte está bebendo, por assim dizer, água limpa, sem deutério, sem oxigênio 18. Tá? E aí a imagem disso é essa aqui. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, já tem água que não é marcada, substituindo a água que foi marcada com o isótopo que foi dado para a fonte. Beleza? Tá. Se eu, a cada dia, medir o quanto tem de corante vermelho aqui, ou de deutério e oxigênio 18 no corpo humano, o que deve acontecer é que, a cada dia, a concentração de deutério e oxigênio 18 na fonte, ou de tinta vermelha, vai diminuindo, porque está saindo pela urina, pelo suor, pela respiração e etc., perspiração, e está entrando água não marcada no lugar. Bem entendido? Ok. Bom, aí a gente pega e faz isso com a pessoa. A gente dá uma dose de deutério e oxigênio 18 e a gente coleta todo dia urina da pessoa durante 14 dias. Ok. E a gente vai dosando o quanto que tem de deutério e quanto que tem de oxigênio 18. E o que a gente espera é que vá caindo, que vá diminuindo ao longo dos dias, porque está trocando. E aqui está a curva do que acontece. Tá? Então, vejam vocês, olha, se a gente pegar, tanto faz o dado não transformado ou transformado em logaritmo, vai descendo. Então, a concentração em 15 dias vai caindo, vai caindo, vai caindo ao longo de uma curva. Tá? Só que vejam a surpresa quando você olha para essas curvas pelas primeiras vezes. A curva do oxigênio 18, ela não é igual à do deutério. Tá? O oxigênio 18 está caindo mais rápido que o deutério, saindo mais rápido do corpo humano. Tá? Como os dois estão na água que eu dei, tá? O deutério está saindo pela urina, está saindo pelo suor, está saindo pela perspiração, por tudo mais, e o oxigênio 18 deve estar saindo por alguma outra via, que não são essas, tá? Porque senão ele não estaria caindo mais rápido. Ok? Então, só para homenagear os franceses também, né, porque eu falei dos italianos, o pensador está, mas por quê? Né? Que raio, para onde está indo parar esse oxigênio 18? E alguns pesquisadores geniais descobriram o que estava acontecendo e mostraram que o que acontece, o que explica isso, o método da água duplamente marcada, é exatamente essa equaçãozinha aqui. Tá? Resumindo, o que acontece é que o oxigênio 18 que está no sangue, por conta da anidrase carbônica, ele entra em equilíbrio com o pool de bicarbonato, por essa reação aqui. A água mais CO2 vai para bicarbonato, H2O e CO2 de novo. E o CO2 que se forma desse lado aqui tem oxigênio 18, tá? Que fica em equilíbrio com o que tem no sangue de oxigênio 18. Tá? Isso faz com que o oxigênio 18 que a pessoa bebeu junto com o deutério está saindo pelas mesmas vias todas que o deutério, mas sai também pelo ar expirado, tá? Na forma de CO2. Então, aquela curva diferente do oxigênio 18, que vocês viram, deixa eu ver se a gente consegue voltar. Essa diferença aqui, ó, é exatamente a produção de CO2 pelo organismo. Tá? É isso que está mostrando essa diferença das duas curvas. Bom, voltando. O método ele foi desenvolvido no final dos anos 40,
então ele já tem aí uns 70 anos para mais, tá? Início dos anos 50, 60, 70 anos, por esses pesquisadores, quer dizer, Lifson e os colegas da Universidade de Minnesota, por causa dessa fórmula que eles concluíram que era o que estava acontecendo. E ele só foi ficando viável depois que descobriram espectrômetros mais sensíveis e mais precisos. Aqui está o princípio do método, que é exatamente o que eu falei para vocês. O oxigênio 18 e o deutério, o deutério marca a água, tá? E sai via água, e o oxigênio 18 marca a água e o pool de bicarbonato sai no CO2, no ar expirado, mostrando quanto se produz de CO2. Tá? E vocês viram nas aulas hoje, nas discussões de calorimetria indireta, que o que define o gasto energético de uma pessoa que você consegue mensurar é a produção de CO2. O consumo de oxigênio e a produção de CO2. Tá? Então, se eu tenho a produção de CO2 calculada por esse método, simplesmente dando um copo de água para a pessoa tomar e coletando a urina dela durante 14 dias, ou 10 dias aqui nos trópicos, eu consigo calcular exatamente o gasto energético que ela tem, tá, no dia a dia. E aí, a gente fica livre de câmara de troca, daqueles calorímetros que o Luiz mostrou para vocês, as pessoas confinadas em ambientes, não precisa de nada disso. Ela toma um copo d'água e vai para casa. E ela coleta uma urinazinha todo dia, uma dosezinha de urina, uma amostra de urina, que determina qual que é o gasto energético dela depois de 10 dias. Tá? Média por dia. Tá? Alguns matemáticos, com o mesmo tipo de pensamento do professor Márcio ontem, coisa que eu estou muito longe de compreender, desenvolveram os métodos de cálculo. Tá? E eu vou mostrar depois alguma coisinha. E o que a gente usa para calcular o gasto energético é simplesmente fórmula de calorimetria indireta. São os mesmos princípios. Tá? Para vocês terem ideia, a precisão desse método, quando você repete ele em diferentes momentos, fica entre 2% e 8%. E a acurácia dele, mensurada em vários estudos, fica até em torno de 3% pelo método multipontos, tá? Quando você compara com o gasto energético mensurado diretamente em câmaras. Então, é um método muito preciso e muito acurado. Por isso que ele é considerado padrão ouro para estudos de gasto energético em vida livre. Tá? Bom, o grande problema do método da água duplamente marcada, desde o seu início, era a questão do custo. Tá? Então, a validação do método em si, ela foi feita em rato, camundongo, passarinho. Mediram tudo que bicho que vocês imaginarem, foi medido o gasto energético com água duplamente marcada, desde que o bicho fosse pequenininho. Tá? No início se usava trítio, ativação de prótons com animais pequenos, e conforme os espectrômetros de massa foram melhorando, depois da década de 80 que se começaram os estudos em humanos. Isso porque, quando os espectrômetros não eram precisos, o custo desse método por quilo de massa corporal do animal era em torno de $1.500 por quilo. Tá? Hoje, isso está em torno de alguma coisa de $3 por quilo. Tá? Foi o que foi o progresso. E aí, quando se começou a estudar água duplamente marcada em humanos, e isso é em condições de vida livre, vocês podem imaginar que deu para começar a estudar tudo que era situação. Tá? Então, o exército norte-americano começou a estudar soldados, quanto que eles tinham de gasto energético para calcular a ração, a alimentação. Começaram a se estudar grupos etários diferentes. Então, dá para calcular gasto energético de bebê, de recém-nascido. Dá para calcular gasto energético de adulto, de idoso, de gestante, de tudo que vocês imaginarem, porque o isótopo estável ele, não tem risco nenhum para a saúde, a princípio. Dá para estudar gasto energético em doenças. Então, a gente tem estudos em pacientes com HIV, a gente tem estudos com vários tipos de paciente. Dá para estudar em condições climáticas e de meio ambiente diferentes. Então, se estuda como que o homem no deserto tem de gasto energético, quanto que a pessoa escalando a montanha tem de gasto energético. Diferentes condições de alimentação, e também para validar outros métodos, que depois eu vou comentar um pouquinho sobre a questão da avaliação do gasto energético e a dieta. Tá? Então, tem múltiplas aplicações para o ser humano para a gente saber quanto que a pessoa consome de energia. Bom, esse método, na verdade, ela tem alguns problemas, não é só uma maravilha. Né?
E ele implica em várias suposições para você fazer o método dar certo. Uma delas é que o volume da água corporal tem que ser constante ao longo do experimento. Então, aqueles 10 dias, a pessoa não pode nem edemaciar, nem desidratar. Então, tem condições que isso acontece e impedem. Doentes, por exemplo. Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, outras condições. Ingestão de água e eliminação tem que ser constante durante o experimento. Eu mostrei para vocês na questão da fonte. Tá? Isso, em geral, é bem próximo da realidade. O isótopo só pode marcar água e CO2, pelo menos teoricamente. A gente sabe que isso não é o que acontece. Se vocês voltarem lá na Fontana de Trevi, vocês imaginem que aquela tinta vermelha vai grudar em pedra também. Né? Vai grudar nas estátuas, nas coisas, vai ter que lavar aquilo. Da mesma forma, isso acontece com os isótopos, mas acontece especialmente com o hidrogênio, porque ele se liga um pouco a proteínas também. Tá? E a gente até usa isso depois para validar o método, ver se ele funcionou bem. Eu vou mostrar para vocês. Bom, você tem que imaginar que o deutério e o oxigênio 18 só deixa o corpo como água e CO2, que também não é exatamente verdade, mas é próximo. Que a concentração dos isótopos que estão saindo do corpo é a mesma que estava na água e no CO2. Que o CO2 é a água que deixa o corpo não entra novamente. Isso é real, a não ser que você faça alguma confusão ou a pessoa beba a própria urina, o que não é muito costumeiro, não é muito frequente. No Japão eles fazem isso? Seria um problema, então, para o método. Não sei que outros tipos de problema isso gera, mas para o método, com certeza, seria um deles. Tá? Esse é outro problema, que a abundância natural dos isótopos da água não pode mudar ao longo do experimento. Então, como a água não é enriquecida de oxigênio e deutério igual aqui e em Ribeirão Preto, e em São Paulo, e em qualquer outro lugar do mundo, cada cidade tem sua água. Tá? É diferente se a gente dosar. A pessoa não pode viajar durante o experimento. Tá? E nem pode ter viajado nos últimos 20 dias antes do experimento também. Nem vai viajar. Tá? Porque isso muda as condições da água e muda a precisão do método. Tá? Um exemplo de preparação da dose. Para uma dose de água duplamente marcada, o que a gente faz é usar em torno de 2 gramas por quilo de oxigênio 18 a 10%, e esse é um grande problema, eu vou falar para vocês, e 0,12 gramas por quilo de água corpórea total de deutério. Como que a gente calcula a água corpórea total? Por um método bastante científico, você chuta. Tá? Você chuta e dá mais ou menos certo, sempre. Tá? Não tem problema desde que você saiba o quanto você está dando de dose para a pessoa, isso tem que ser preciso. Aí a gente prepara uma dose matriz, que faz uma dose bem grandona, para não ter muito problema. Se você preparar toda vez uma dosezinha, você vai ter um monte de variação. Faz uma grande, depois fraciona essa dose em doses menores. E a gente separa 4 ml dessa dose para analisar durante a análise. A dose pode ser mantida na temperatura ambiente. Por incrível que pareça, quando você põe água na geladeira, água duplamente marcada, eu acho que qualquer água, parece que o gosto muda. As pessoas reclamam, falam, tem um gosto esquisito essa água. Tá? É porque ficou na geladeira, a gente não sabe por quê, então a gente costuma manter ela em temperatura ambiente. E doses com peso fixo sempre facilitam o estudo. Então, a gente sempre escolhe uma dose, mais ou menos, que serve para aquela população toda. Então, você vai estudar adultos com algo em torno de 70 quilos, a gente calcula uma dose para essa população. E a mesma dose para todo mundo pesada. E o isótopo crítico para análise é o deutério. O deutério é um isótopo bem malandrinho em comparação ao oxigênio 18. O que a gente percebe, tem coisas que a gente nunca vê antes de trabalhar com uma determinada coisa. Tá? O deutério parece ligeirinho. Ele vaza do tubo. Se a tampa soltar um pouquinho, ele já sai. Se a tampa tiver com furinho, ele já sai. Isso porque ele pesa 2, né, em termos de massa. E quando a gente passa ele pelo espectrômetro de massa também, ele chega no coletor para dosar umas 10 vezes mais rápido que o oxigênio 18, que é CO2. Tá? O oxigênio 18, apesar de ser também um herói, é uma tartaruga. Você pode abrir a tampa. Se você tiver CO2 dentro de um tubinho, você pode fechar ele com calma, não tem pressa, porque ele não vaza. Tá? Ele é pesado, ele cai lá dentro do tubo. Então, ar a gente não vê, a gente acha que é tudo o mesmo peso, mas não é. Tá? Então, trabalhar com hidrogênio é bem mais complicado do que com oxigênio 18. Ele é muito mais sensível, vaza mais, dá problema na dosagem. Tá? Bom, então vou dar um exemplo para vocês.
a gente pode pegar, por exemplo, 20 voluntários para um estudo, com peso aproximado de 70 quilos, e a gente estima a água corporal total chutando em torno de 50% de cada pessoa. Então, isso vai dar uns 35 quilos de água corporal por voluntário. Tá? Então, a gente usa 2 gramas de oxigênio 18 e 0,12 de deutério a 99%, vezes 35 quilos, o que vai dar aí em torno de 1.400 gramas, vezes 70, né, no fim, vezes 20, que são 20 voluntários, e 70 quilos. Então, vai dar 1.400 gramas, 84 gramas de deutério. Tá? Então, a dose total, 1.484, a gente fraciona ela em 20 doses de 74 gramas. Desses 74 gramas, a maioria deles é oxigênio 18. Vocês viram que vai muito mais oxigênio 18 do que deutério, tá? Porque ele é a 10% e o deutério a 99%. Então, a gente preparou a dose e fracionou em 20 doses. É muito importante pesar muito bem o peso de cada dose, porque isso tem que ser exato quanto a pessoa bebeu. Tá? E ontem eu falei para vocês da administração de água deuterada para medir composição corporal. A administração de água duplamente marcada é exatamente a mesma coisa. Tá? Não pode vazar, não pode ficar muito tempo aberta, a pessoa não pode babar, não pode regurgitar, não pode perder nada. Só que a gente sabe que você tem uns 300, 400 dólares no copinho, tá? Quando você está dando para a pessoa. Então, dá um nervosismo a mais em relação à água deuterada, quando você vai dar deutério, água duplamente marcada para alguém tomar. Vocês imaginem para bebê e para idoso, né? A gente fez vários estudos com idosos, você via que estava tremendo com o copo na mão e a gente tremendo por dentro. Falei, nossa, ele vai derrubar, né? Aí a gente passou a usar sempre canudinho, sempre alguém dando junto, para não dar problema. Porque o pós-graduando quase chora quando perde, né, uma dose. Tá? E aí tem um outro cuidado, que é anotar o tempo exato em que a pessoa tomou a dose. Então, data, hora e minuto. Porque isso vai contar depois, a cada 24 horas, para coletar de urina. Tá? A gente vai ter depois um gráfico, né? Vocês lembram daquele gráfico de decaimento? A gente tem que ter os tempos exatos. Tá? Como é que é a coleta de amostras para o método multipontos? O método multipontos foi desenvolvido na Inglaterra. E é, de longe, com certeza, o mais elegante e o que dá mais informação. Tá? O que eles fazem? Eles dão uma dose de água duplamente marcada, coleta saliva antes, saliva não, perdão, urina, pode ser saliva também, mas a gente normalmente coleta urina, que é mais fácil. Coleta a urina antes de dar a dose, não pode esquecer disso. Tá? E depois coleta a urina uma vez por dia, durante 10 a 14 dias, dependendo das condições climáticas. Tá? Então, o que a gente fala para a pessoa? Que todo dia de manhã ela vai coletar um copinho de urina. Tá? E, pelo menos na Inglaterra, o que a gente faz é dar os 14 copinhos para a pessoa coletar, dia 1 até o dia 14, com um selinho que ele vai colocar ali a data e a hora que ele coletou a amostra dele. Tá? A gente tem que evitar a primeira urina do dia, porque ela coletou durante a noite toda. E a gente espera que a pessoa colete a urina que foi das últimas poucas horas, foi produzida nas últimas 2 horas, por exemplo. Tá? Então, não pode ser a primeira urina do dia, mas depois pode ser qualquer urina. E o que a gente pede também é que é para a pessoa coletar sempre no mesmo período. Então, não importa se é de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, mas colhe mais ou menos no mesmo horário todo dia. E anota o dia e o horário. Tá? Isso, às vezes, é um problema. Tá? Aqui na nossa população, com certeza, algumas vezes é, porque as pessoas trocam a amostra. Tem voluntários, isso já vi também na Inglaterra, que naquele dia ele não está a fim de urinar, mas ele tem que deixar o pesquisador satisfeito, ele põe água, tá, no potinho. Aí você analisa, não tem nada lá, não tem deutério, não tem... Aí você vê, ele botou água para completar o volume da urina. Tá? Pode ser, né? Aí a gente fala para eles, olha, não tem importância, se você pular um dia, não tem importância, mas não minta, não põe água, não põe nada diferente aí, porque não vai ser. Ou coleta a urina da esposa, do filho, do sobrinho, né? Fala, ó, a urina tem que ser sua, e, por favor, anote o horário, né? Pulou o dia, não tem importância. Então, sempre no horário similar e pular a primeira urina do dia. Tá? A urina, ela pode ficar armazenada em qualquer lugar fresco da casa. Tá? Normalmente, a gente pede para pôr na geladeira. Tem pessoas que falam, putz, vou pôr xixi dentro da geladeira. Né? Não vou, doutor. Tá?
Aí a gente fala, então deixa num lugar que tiver sombra e não tem importância, tá? Se estiver fresquinho, não tem nada demais. No método 2 pontos, a gente só coleta uma amostra pré-dose 4, 5 e 6 horas depois da dose para conseguir medir o volume de água corporal total e depois no último dia. Na prática, a gente coleta no meio e no fim também, mais uma amostra. Vocês veem que isso aqui é muito mais prático em termos de pesquisa. Porque você pode falar para a pessoa vir no laboratório coletar a urina no último dia. Você pode coletar você mesmo às 4, 5 e 6 horas, então você tem um controle muito maior dos horários de coleta. Tá? A desvantagem desse método dos 2 pontos é que você tem muito poucas amostras de urina. E se der alguma coisa errada na análise, você, de certa forma, não tem como checar. Tá? E outra coisa, quando você tem múltiplos pontos, a gente constrói aquela curva bonitinha, logarítmica. Tá? Dá para fazer uma curva de resíduos, você faz a curva ideal, aí compara o quanto que era a curva prevista com a curva real, e, a partir disso, você consegue ver vários tipos de erro do experimento que podem acontecer. Erro de análise, erro de coleta, erro de tempo. Na 2 pontos, a gente não consegue checar nada disso. Então, o que tem acontecido, uma tendência mundial, é coletar múltiplos pontos e tentar analisar múltiplos pontos. Tá? É mais seguro, é mais elegante. Ok. Então, sempre escrever no diário e no papel e nos tubinhos, nos potinhos, as datas e horas da coleta, guardar na geladeira ou num lugar fresco da casa. E no laboratório, a gente tem que ter aqueles 4 ml de dose que foi coletado antes, porque a gente dilui isso para análise. Eu não vou entrar em detalhes disso, que é uma questão mais da análise mesmo, tá? Por espectrometria. E aí a gente tem a curva de decaimento do deutério e do oxigênio 18. Então, aí resta o quê? Matemática. Tá? É só calcular a diferença das 2 curvas, acha alguém que nem o professor Márcio para fazer todas as estimativas matemáticas, e foi isso que foi feito por os pesquisadores originais disso. Tá? E eles chegaram nessa formulazinha aqui para cálculo da produção de CO2. Tá? Vocês não precisam nem prestar atenção nisso, porque não é uma coisa que vocês vão mexer, a não ser que vocês tenham, vocês mesmos vão calcular o gasto energético a partir de dados de água duplamente marcada. Mas uma coisa que chama atenção é esses fatores, aqui estão vendo F2, F1, F3. Isso aqui é o seguinte, os pesquisadores que desenvolveram o método calcularam o quanto tem de oxigênio 18 no ar que sai da pessoa, na perspiração, calcularam na água, no ar exalado, calcularam no suor, e viram todos os fatores de correções para você poder calcular o gasto energético exato. Tá? Porque o que sai de oxigênio 18 no que a gente sua é diferente do que fica no corpo. Tem um fracionamento. Tá? Bom, aí, a partir da taxa de produção do CO2, é possível calcular o gasto energético exato que a pessoa tem, ou bem próximo do exato. Exato, se eu falar isso, o Luiz me joga a carteira dele. Ele não é exato, mas é bem próximo. Tá? Um problema é que a gente tem que conhecer o coeficiente respiratório daquela dieta. Tá? E, para a dieta ocidental, muitas vezes a gente assume 0,85, que pode não ser a grande realidade. Tá? Então, isso, idealmente, deveria ser medido por calorímetro indireto, calculado, estimar um pouco melhor. E o método multipontos, que nem eu falei para vocês, permite você calcular melhor, ver melhor erros, tá, do método. Isso aqui é um resultado de água duplamente marcado da planilha do pessoal de Cambridge, que a gente usa também em Ribeirão Preto. Vocês veem, ó, lembram que eu comentei com vocês do espaço de diluição do oxigênio 18 e do deutério, e que o deutério também se liga a proteínas e oxigênio 18 não, ele fica só na água e no CO2. Quando a gente mede o quanto que tem de água pelo deutério e pelo oxigênio 18, então, a do deutério dá um pouquinho mais que a do oxigênio 18, porque ele está ligando coisas além da água, está se diluindo em coisas além da água. Isso dá uma relação de espaço, que aqui está 1,022 nesse caso. Quando isso foge muito desse número, é em torno de 1,023, a gente percebe que teve alguma coisa errada com a coleta ou com a análise. Tá? Então, tem vários pontos do método que permitem você checar se ele está funcionando bem. Isso é uma coisa bem legal. E aí tem várias fórmulas para calcular o gasto energético, dependendo da que você usa.
A do multipontos é a de Coward, então dá em torno de 2.060 quilocalorias, esse voluntário que foi medido. E, de quebra, a gente tem a composição corporal deles, a água corpórea total, massa magra por aquele coeficiente de hidratação que eu comentei com vocês, e etc. e tal, gordura, porcentagem de gordura. Tá? Então, ele também dá a composição corporal. Bom, então, em resumo do método, eu dou oxigênio 18 e deutério, por isso que a água chama duplamente marcada, porque ela tem 2 isótopos estáveis enriquecidos, para uma pessoa, ou para um bicho, para qualquer coisa. Colho amostras de urina em dias consecutivos, 10 a 14 dias, dependendo das condições. Doso o enriquecimento de cada isótopo, faço uma curva de decaimento a cada dia, e com isso eu consigo calcular o gasto energético total da pessoa. Tá? As primeiras vezes que eu vi esse método, eu fiquei pasmado. Falei, pô, como é que você consegue? Você calcula o gasto energético de uma forma bastante precisa com um copo de água, tá? Que a pessoa tomou. Gostem vocês não do método, é elegante, né? É bem legal. Eu sou um pouco suspeito para falar isso, né? Porque eu trabalho com o método, né? Bom, continuando a questão esse resumo. O método não é invasivo, tá? Então, você não está coletando sangue, você não está furando a pessoa, você não está internando ela, você não está pondo ela numa... Nada, não está acontecendo nada com ela. Ela vai para casa colher urina. A precisão bastante alta. Você consegue estudar a pessoa em vida livre, então, em inúmeras condições diferentes. Dá para estudar gestante, recém-nascido, criança, idoso, doente, de qualquer jeito, porque não tem contraindicação. E as amostras são bastante estáveis. Tá? Então, dá para você coletar os dados e analisar dali um ano que o resultado vai ser o mesmo, porque os isótopos eles são estáveis, eles não vão decair. Desde que esteja na geladeira direitinho, não estraga. Você mantém aquilo lá. Tá? Parece uma escada para o paraíso, né? Então, agora vamos usar a água duplamente marcada para tudo que é estudo epidemiológico, porque assim a gente tem uma medida precisa de gasto energético. Vou pegar os acelerômetros do Luiz, os questionários que foram discutidos aqui hoje, tudo, ou joga no lixo, ou a gente compara com a água duplamente marcada, porque beleza, né? Está aí o método para a gente comparar. É esse. Tá? Porém, tá? Tudo tem um porém, infelizmente, na vida, né? Tem alguns problemas. Esse método ele é trabalhoso. Tá? Isso por quê? Você tem que ter um monte de cuidados para preparar e administrar a dose. Vários eu falei para vocês ontem. Ela tem que estar protegida do ar, ela tem que ser pesada exatamente para você não ter erros de análise, porque se você errar depois também o estudo está perdido, a precisão cai muito. Tá? A pessoa não pode perder dose, você tem que administrar com cuidado, tudo mais. A pessoa tem que anotar os horários e datas das coletas, isso tem que ser relativamente preciso, se vocês quiserem precisão. O manuseio das amostras, a gente tem muito cuidado com contaminação, porque elas podem se contaminar com dose ou cruzar contaminação de uma amostra para outra, se vazar qualquer um desses tubinhos. Tá? Tem pouco laboratório disponível para análise das amostras, por aquela razão que eu falei para vocês dos laboratórios serem raros e caros. E a análise também... Aqui, para nós, isso é uma coisa interessante. A análise ela consome tempo e expertise. Tá? Então, se vocês forem analisar uma amostra de água duplamente marcada num laboratório europeu ou norte-americano, eles vão cobrar em torno de $40 por amostra para analisar, ou mais. Tá? Por quê? Porque o funcionário custa isso, o gás que eles vão usar custa aquilo, não sei o que custa aquilo. Soma isso tudo, dá um monte de dinheiro. Tá? Como a gente não ganha nada para analisar as amostras, e a gente faz análise na universidade, aqui que a gente acaba tendo o subsídio de projetos de pesquisa, a gente acaba virando baratinho. Tá? Então, quando eu cobro para analisar amostras, por exemplo, vindas do exterior, há pedidos da Agência também Internacional de Energia Atômica, a gente cobra uns $10 por amostra, que é só para cobrir custos mesmo, até menos. Tá? Para estudos nacionais, normalmente, a gente não... Se for um estudo em parceria, em que a gente está desenvolvendo o protocolo juntos, que nem esse estudo que o Luiz falou, a gente nem cobra nada, é uma parceria, a gente está trabalhando junto. Tá? Porque, no fundo, a gente aqui no Brasil precisa se ajudar. Né? Cada um tem um recurso. Eu não acredito nessa competição, que no meu laboratório você não entra, ou estudo, eu sou detentor dessa tecnologia, então sou eu que faço. Não. Nossa comunidade científica e de gente que gosta de pesquisa é pequenininha, a gente precisa de se ajudar. Tá?
Então, a gente estabelece parceria, subsidia, pega dinheiro de pesquisa, compra um pouco, empresta oxigênio 18, a gente vai arrumando coisa e vai fazendo os estudos, né? Aquela coisa meio nacional quando a gente consegue. Acho que a gente, em pesquisa, é estupidez no Brasil a gente competir, a gente precisa colaborar, tá? Aliás, em qualquer lugar. Bom, e esse é o outro e o mais importante problema, tá? Isso aqui é de 2013, e felizmente o custo disso está caindo, tá? O oxigênio 18 ele é muito caro. O oxigênio 18 é caro. Tem poucos lugares no mundo que produzem oxigênio 18, então é um isótopo caro. E caro, eu estou querendo dizer para vocês, há 2 anos atrás, ele custava em torno de quase 4 libras por ml de oxigênio 18. Tá? Eu calculei ontem isso no câmbio atual, e 4 litros, que era isso aqui, custariam em torno de R$92 mil, R$93 mil no câmbio que nós temos hoje, infelizmente. Para 54 pessoas, aquelas mesmas que eu calculei, que deu 54 doses de 70 gramas, isso implicaria num custo só de oxigênio 18, só de isótopo, de R$ 1.720 por pessoa estudada. Tá? Então, vocês imaginem você conseguir financiamento para um estudo desse. Tá? Esse é o grande limitante. Se a gente vai estudar 40 pessoas, você vai gastar muito dinheiro, você vai gastar uns R$60 mil de isótopo, fora análise, fora tudo o resto. Tá? Transporte, coleta, material. Então, são estudos muito caros. Também para usar um personagem, né? Socorro, pesquisador, quando vê isso, né? E para a gente conseguir importar é outro caos no Brasil. Tá? E aí, para usar um exemplozinho nacional, né? Chico Bento. O pesquisador nacional, quando ele vê o valor do que ele está querendo fazer e como ele vai conseguir esse dinheiro das agências financiadoras de pesquisa. Socorro, né? Bom, deixa para lá. Tá? Faz de conta que a gente conseguiu o dinheiro, que a gente tem o estudo para fazer, a gente tem, por várias razões de alinhamento de planetas, o bom humor das agências, tal, a gente conseguiu o dinheiro. A gente fez vários estudos já com água duplamente marcada em parcerias e em Ribeirão Preto também, do nosso grupo. E o que eu vou passar a mostrar para vocês agora, nesses momentos finais dessa apresentação, são alguns exemplos em que a gente utilizou a água duplamente marcada para avaliar a acurácia de questionários em populações diferentes, questionários de avaliação da ingestão alimentar. Os 2 questionários mais avaliados nesses estudos foi frequência alimentar, tá, QFC, QFA, e recordatório de 24 horas. Vocês já viram várias discussões hoje. Tá? E também, algumas vezes, o registro alimentar. Tá? Os estudos, os principais, foram em colaboração com a Fernanda Scagliuzzi, da Unifesp. Tá? Bom, o que é a questão do subrelato? Quando a gente mede a acurácia dos métodos de avaliação da ingestão, a gente vê que sistematicamente tem subrelato. Vocês ouviram falar hoje em várias porcentagens, mas em torno de 15%, 20% das pessoas subrelatam ou mais. Tem estudos em 30%, 40% das pessoas relatam ingerir menos do que elas realmente ingerem. Tá? E deixando fórmulas matemáticas para lá, o que isso quer dizer? Se a pessoa está com o peso estável, tá, e eu meço com água duplamente marcada o gasto energético que ela tem, eu tenho que assumir que ela está ingerindo exatamente a mesma quantidade de calorias. Tá? Porque senão ela estaria ganhando peso ou perdendo. Isso é matemático. Se eu consumo 2.300 quilocalorias e estou mantendo meu peso o tempo todo, eu estou ingerindo 2.300 quilocalorias. Tá, ok? Isso acho que é tranquilo, né? Se a pessoa refere que come menos que isso, ela está subrelatando. A água duplamente marcada, apesar de existirem vários tipos de métodos para estimar isso, o da água duplamente marcada é o mais preciso. É o padrão ouro para detecção. E o que se percebe é que tudo que é método de avaliação de ingestão são afetados por subrelato. As mesmas pessoas, em ocasiões diferentes, se você repetir isso tudo, ela subrelata 2 vezes, 3 vezes. Isso é sistemático. Tá?
E tem um tipo, no mundo, pelo menos descrito, de pessoas que subrelatam mais. E são as que têm excesso de peso, os obesos, as que têm mais desejo de aceitação social, e alimentos as que referem alimentos, as que ingerem alimentos muito calóricos e não saudáveis. Tá? Bom, isso são estatísticas mundiais, mas a gente tem muito pouco dado nacional sobre isso. Essa é a questão. Tá? Não é que as pessoas mintam o quanto elas comem. Tá? Muitas pessoas não percebem que estão falando menos. Mas, inconscientemente, na hora de relatar, ela acaba dizendo que ingere menos que aquilo. Bom, em países em desenvolvimento, a gente fez uma revisão a esse respeito, os estudos usando água duplamente marcada são raros, a gente tem poucos, as evidências são muito indiretas, então, aparentemente, brasileiros e pessoas de países menos desenvolvidos subrelatam menos que pessoas de países desenvolvidos, isso é um pouco estranho, provavelmente isso é relacionado aos métodos. E, aparentemente, o que se tenta justificar é que eles têm uma percepção diferente um pouco da representação social da gordura corporal. Tá? Bom, então a gente conduziu uma série de estudos usando água duplamente marcada em alguma população de mulheres na cidade de São Paulo. O primeiro deles publicado no JADA foi esse de subrelato de ingestão energética em mulheres brasileiras, varia de acordo com o método utilizado para avaliar a ingestão. Tá? Então, foi um estudo cross-seccional usando água duplamente marcada. Esse estudo, a gente incluiu 65 mulheres, o câmbio estava um pouco melhor, de 18 até 57 anos, não são pessoas idosas, e foram usados 3 tipos de avaliação, o recordatório, o QFA e o registro alimentar de 3 dias. Tá? O gasto energético médio dessas mulheres foi 2.622 quilocalorias. Tá? E a ingestão que elas referiram, no recordatório foi 2.078 quilocalorias, no registro, 2.044, e no QFA, ou FFQ, 1.984 quilocalorias. Então, de acordo com o que foi dito aqui algumas vezes hoje durante o dia, a professora Regina ressaltou isso bastante, o FFQ, ou QFA, ele é menos preciso para mensurar realmente a ingestão calórica das pessoas. Existe mais subrelato para ele do que para outros tipos de método. E nesse estudo só se notou que as obesas subrelatavam mais. Tá? A gente fez outros tipos de análise desse dado. E um deles foi qual que eram os marcadores, o que eram as características das mulheres que subrelatavam o seu gasto energético nesse estudo. Tá? Então, as mesmas mulheres, né? E a gente estudou várias variáveis, a educação, a renda, o IMC, o desejo de aceitação social, o conhecimento sobre nutrição que elas tinham, se elas tinham restrições dietéticas prescritas ou não, se elas praticavam atividade física, se elas tinham, eu não soube traduzir isso, binge eating, que elas comiam um monte depois de ficar um tempo com fome, e insatisfação com o corpo. Tá? A gente estudou esses vários componentes. Tá? Em termos de subrelato, 23 delas nunca subrelatavam, e vocês vejam, olha, que 42 mulheres subrelatavam daquela amostra. Então, muito mais subrelata do que não subrelata. Algumas ocasionalmente e 18 frequentemente nos vários questionários aplicados. Tá? O que discriminou essas pessoas? O que mostrou quais eram as características que levavam ao subrelato? Uma delas foi IMC alto. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando aplica questionários em estudos populacionais com pessoas com IMC mais alto, que o risco de subrelato é maior. A baixa renda, um desejo maior de aceitação social, então a pessoa relata ingerir menos do que ela ingere, e a insatisfação com o corpo. Tá? Esses são marcadores de risco de subrelato, se vocês tomarem dessa forma. Então, muito cuidado em estudo quando essas condições se associam, elas existem isoladamente. A gente precisa tomar isso em consideração. Tá? A gente sabe que nenhum questionário é ótimo, senão já existiria um questionário sempre adotado, mas sempre lembrar disso, já que não dá para fazer água duplamente marcada em todo mundo. E a outra coisa que a gente estudou foi o tipo de dieta que a pessoa referia. Então, a gente viu quais eram os clusters de dieta de acordo com o que a pessoa referia em ingerir mais. Tá?
E 3 clusters foram isolados como relevantes. Um deles, em que as pessoas referiam e ingeriam tanto de alimentos doces, mais alimentos doces. As pessoas que gostam muito de doce. A outra, de um grupo que referia a ingerir alimentos muito ricos em amido. E um terceiro grupo de pessoas que ingeriam uma dieta saudável, tá? Rica em fibras, frutas, cereais, pouca gordura, pouca carne. Olha a relação entre o gasto energético total, medido pela água duplamente marcada, e a ingestão referida. Na verdade, é o inverso, a ingestão referida sobre o gasto energético total. Perdão, eu inverti aqui no slide. Tá? Para quem falava que comia mais doces, deu 0,86 a relação. Tá? Então, eles estão subrelatando em torno de 20%. Para quem referia uma dieta mais rica em amido, era 0,70. E para quem referia uma dieta saudável, 0,58. Tá? Isso é significativo. Então, o que se concluiu desse estudo, a princípio, é que mulheres que diziam que tinham uma dieta mais saudável eram as que mais estavam subrelatando sua ingestão. Tá? Então, as que falam que têm uma dieta saudável são as que menos provavelmente estão fazendo a dieta que elas disseram que fazem. Tá? Vocês imaginem isso para estudo epidemiológico de doença crônica, de prevenção de doença crônica. Fala, eu como só fibra, não sei o quê, e ela mentiu metade do que ela comia. Tá? Ela omitiu metade do que ingeria, em termos de quilocalorias. Bom, então, olhem com olhos críticos quando vocês verem esses estudos de tipo de dieta e doenças crônicas, tá? E várias outras condições. E também, quando a gente vê a proporção de subrelatores, isso aqui não chegou a ser significante, mas, olha, a proporção chegava a 70% nas mulheres que tinham dieta saudável, tá? E em torno de 50% nas que tinham a dieta mais rica em doces. Tá? Fizemos também alguns estudos em populações idosas. E o subrelato em população idosa tem pouco estudo disponível também. Eles são limitados. Tem um problema intrínseco de quem está idoso, que tem muita problema de saúde envolvido, né, e saúde funcional. Isso interfere no estudo. As necessidades calóricas são reduzidas, a pessoa tem doenças muito frequentemente, tem um monte de problemas que limitam a ingestão, então fica difícil você diferenciar o que é subrelato do que é realmente ingestão mais baixa, a não ser que você siga o peso da pessoa por um tempo. Então, problemas financeiros, fisiológicos, psicológicos, mastigação, etc. Mas a gente fez um estudo com idosos em Ribeirão Preto, e vimos o subrelato e correlacionamos isso com a gordura corporal. Idosos independentes, idosos vivendo na comunidade. Tá? E esse é o gráfico que resume o resultado desse estudo. Aqui, onde está esses clusters, aqui, em barrinha branca é mulher, em barrinha preta, cinza, são homens. E aqui são quartis de gordura corporal, porcentagem de gordura corporal. E o que a gente percebeu é que quem estava no menor quartil de gordura corporal era quem menos subrelatava. Vocês veem que praticamente não tem subrelato nesse grupo, em termos de média. Tá? Conforme a porcentagem de gordura corporal aumenta, as mulheres subrelatavam cada vez mais. Tá? Então, aquele fenômeno que a gente vê nos mais jovens, de ter gordura corporal maior, subrelatar mais, também se reproduz nos idosos. Então, em idosos, essa é uma realidade também. E isso é menos presente nos homens, que vocês veem que também mantém aqui. Isso é uma questão, provavelmente, de imagem, de autoimagem, de representação social. O homem não liga muito se está mais obeso ou não, pelo menos o nosso homem idoso atual. Talvez isso mude ao longo das gerações, mas atualmente é assim. Tá? Então, as idosas se comportam mais ou menos igual aos jovens, em termos de subrelato. Tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar do subrelato. Então, em conclusão, só para concluir o que eu falei para vocês, a água duplamente marcada é um método muito preciso, muito acurado. É o padrão ouro em vida livre para medir gasto energético. Ele é inócuo à saúde, praticamente. O que existe de relato de efeito colateral de deutério, o Oxigênio 18 não tem nenhum. De deutério, se você der uma dose muito, muito alta de deutério, a pessoa tem vertigem. Lembram labirintite durante alguns minutos. Tá? Ninguém sabe exatamente o porquê disso. Mas isso são doses muito altas, que a gente não usa em estudos de água duplamente marcada. Então, normalmente, a gente não tem nada de resultado em termos de saúde.
É disponível no nosso meio, no entanto, é caro. Tá? Uma coisa que a gente está tentando fazer, a gente tem um estudo junto com um grupo de Piracicaba, em que a gente está tentando produzir oxigênio 18 aqui no Brasil. Tá? A gente já consegue produzir carbono 13, que a gente usa para estudo de H. pylori e outras coisas. A gente está chegando agora na possibilidade de produzir oxigênio 18, e pelo método Tupiniquim Chico Bento, ele não vai custar 1/10 do que custa o oxigênio 18 hoje. Então, a gente está tentando isso. Se a gente conseguir essa maravilha, aí vai ficar muito mais fácil estudar água duplamente marcada, pelo menos para a gente. E ele exige muitos cuidados para a sua aplicação. O subrelato é muito frequente em mulheres de diferentes faixas etárias, especialmente mulheres. E o que interfere? IMC, desejo de aceitação social, insatisfação com o próprio corpo, a renda baixa e cluster de alimentos mais saudáveis. Tá? Essas condições que a gente tem que estar prestando atenção. E os idosos subrelatam da mesma maneira, dependente da gordura corporal. Muito obrigado por me receber nessa cidade tão maravilhosa, pelo carinho, pelo respeito que eu tive aqui, a satisfação de encontrar pessoas tão legais, tão importantes, e que me receberam tão bem. Sintam-se convidados aí a Ribeirão Preto, se vocês quiserem ver a análise de água duplamente marcada, ou tiverem qualquer interesse em pesquisa com isso, ou com isótopos estáveis de qualquer outra forma, estão convidados a visitar a gente. O laboratório está aberto para vocês. Tá? Muito obrigado. Oi, professor. Para mim foi uma surpresa de saber sobre o uso do isótopo em gestante, porque a gente teve a oportunidade de fazer uma revisão sobre o metabolismo energético e não encontrou, pelo menos nos estudos revisados, que tivessem sido feitos com gestante. Eu, assim, na verdade, fora do período da gestação, logo no pré, ainda no pré e logo no pós-parto, mas ao longo da gestação não. E uma dúvida que tem, que eu vi assim quando o método era duplamente marcado, é o potássio 40. Ele é um isótopo para ser utilizado ou eu estou falando completamente besteira? Não, entendi. Não existe contraindicação em termos de gestação em si. O problema maior da gestação é que muda muito o metabolismo de água. Né? Você começa a ter líquido intraútero, né? O líquido amniótico, elas costumam ter edema. Tá? Então, existem restrições, na verdade, de natureza clínica mesmo, do próprio método. Tá? Não é pelo risco ao feto, ao bebê, não, isso realmente não existe. Tá? Mas, realmente, a gente não vê muito estudo, eu acho, por essas questões que vão acabar sendo questionadas. Né? Falar, mas tem o líquido amniótico, ela está mudando a composição corporal dela, ela está aumentando a água corpórea. Então, os cálculos provavelmente iam ficar bem mais complicados. Tá? Mas não tem. Tanto que se faz estudo de composição corporal com gestante, não tem problema nenhum. Tá? Também não são muito comuns, mas talvez por questão de interesse de pesquisadores. Mas não existe nenhum risco realmente registrado para feto ou para nada. Não sei se, por excesso de zelo, se procure não fazer, mas o que a gente vê é que isótopo estável não tem contraindicação na gestação. Tá? E na amamentação, tanto que a gente faz estudo de aleitamento materno no pós-parto imediato. Tá? Bom, em relação ao potássio 40, a gente não usa... O potássio é usado... O isótopo 40 é o radioativo, né? O potássio eu não tenho certeza porque eu nunca trabalhei. O que acontece no potássio é que existia um método antigo, que agora está sendo meio que reavivado, que é você usar contadores de emissão de radiação mesmo, para você medir o quanto que a pessoa tem de potássio 40 no corpo dela. Tá? Por que isso? Porque o potássio, naturalmente, existe, o potássio 40, no corpo da pessoa. E ele é basicamente intracelular, que o potássio fica dentro da célula, principalmente. Então, por muito tempo não digo, mas se utilizou muito contador de radiação, de ionização, para ver quanto que a pessoa tinha de potássio 40 no corpo, com isso que você estima a massa magra, essencialmente. Tá? Muito bem estimado, você vê músculo, principalmente músculo. Isso foi meio que abandonado, porque tem potássio 40 em tudo. Tá?
Então, o que precisava era chumbar a sala inteira para você não ter a radiação natural, para você conseguir medir o que estava no corpo da pessoa. Tá? Agora, tem uns grupos querendo reavivar essa técnica, fazendo camas de aço. Tá? Então, você fica só com uma caminha de aço, que é como se você faz outros estudos de cintilografia, que já é uma proteção da contagem de meio ambiente. E eu sei de um colega na Índia que está tentando isso. Eles estão construindo essas caminhas de contagem de potássio em centros de saúde. E aí eles só levam o detector e instalam o detector lá, que ele é transportável, é portátil, mede a composição corporal de todo mundo, tira o detector, leva para casa, para o centro de estudo, vai para o outro posto de saúde, mede da criançada toda, de quem for. Vantagem desse método é que você não está dando nada para a pessoa tomar, você não está dando isótopo nenhum, você não está fazendo absolutamente nada e você consegue determinar a composição corporal, tá? Especialmente massa muscular. Mais alguma pergunta? Eu tenho 3 rapidinhas. Claro. A resposta pode ser rapidinha também. Primeiro, então a labirintite é contraindicação para fazer Não, estudo? não é, não. Não é, não. Tá, porque a dose não é tão grande. É uma dose absurda que se fala que dá a tontura. Tá. Mas ainda assim é muito transitória. Tá? E hoje a gente está fazendo alguns estudos, junto com o Tom Preston, da Escócia, em que a gente dá uma dose alta de deutério para marcar mioglobina. A gente quer ver síntese de proteínas contráteis de músculo usando deutério. Tá? E essa dose é bem mais alta. E aí você consegue dar água duplamente marcada, com oxigênio 18, e uma dose alta de deutério, você vai estar medindo ao mesmo tempo gasto energético e síntese proteica. Tá? Entendi. Então, são métodos interessantes. Eu sempre me perguntei por que não se tentou medir a eliminação do CO2 com oxigênio, na ventilação, com oxigênio marcado. Não seria a mesma forma de a gente ver a taxa de eliminação, só que você teria que trazer um indivíduo e medir seriadamente. Mas agora com esses aparelhos pequenos, portáteis que você descartava, não sei qual é a precisão deles, mas não seria uma forma de, em vez de coletar a urina, ter um aparelhinho desse que vocês... Seria uma forma, tem como calcular, já foi feito isso, calcular quanto que tem de oxigênio 18 no CO2 e calcular o gasto energético pelo ar expirado. Tá? Tem algumas dificuldades mais metodológicas, para você coletar só o ar, que não está contaminado com o ar ambiente. Então, tem umas limitações que são dessa natureza. O problema da frequência cardíaca, eu posso estar errado, mas é que, na verdade, você precisa fazer uma curva para a própria pessoa de quanto a frequência cardíaca dela aumenta com um determinado gasto energético medido em calorimetria indireta. E repouso, a relação não é muito boa. Tem até esse gráfico que mostra que a TMB praticamente permanece a mesma, com frequências cardíacas aumentando entre indivíduos. Agora, quando você põe para fazer atividade, não. Aí você tem a inclinação. E essa inclinação varia para indivíduo. Então, para a TMB, a frequência cardíaca de repouso para a TMB não serve. Então tá bom, eu gostaria de agradecer porque a condução dele já está aí, então agradecer muito ao Eduardo a participação do Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado.